Pois é, uma situação extremamente preocupante, né, Soraya? E chega também a informação de que mais voos com ajuda humanitária chegaram ao Egito nas últimas horas. A gente segue falando então sobre essas operações de resgate, ou essas tentativas de resgate que vão acontecendo na faixa de Gaza agora com o editor de internacional da Jovem Pan, Fabrício Naits, que está conosco aqui no estúdio, chega também para se juntar a nós nessa cobertura especial. Informações temos em relação a essas operações. Fabrício, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Brown. Bom dia, Soraya, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. É exatamente o que você falou. São pelo menos 5 voos com ajuda humanitária que já chegaram no Egito, no aeroporto de Al-Arish, a cerca ali de 50 quilômetros da faixa de Gaza. Esses voos começaram a chegar ainda ontem, os primeiros partindo da Jordânia e da Turquia. Eles levam principalmente, além de alimentos, medicamentos que devem ser levados à faixa de Gaza a qualquer momento. E por que a gente destaca esse a qualquer momento? Porque é na fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza que está a chamada passagem de Rafah, a única passagem para a faixa de Gaza que não é controlada por Israel. Mas o governo egípcio diz que essa passagem está oficialmente aberta, porém ainda não tem a autorização para a entrada. Nossa equipe preparou esse mapa, que quem nos acompanha com imagens pode ver neste momento, com os pontos de entrada e saída da faixa de Gaza. São 5 pontos no total. 3 foram fechados desde o último sábado, quando ocorreu a invasão do Hamas no território israelense, incluindo, então, esse ponto da passagem de Rafah, que a gente acompanha no canto ali esquerdo da tela, nessa ligação entre Egito e faixa de Gaza. É por aí que devem passar essa ajuda humanitária, mas também por onde há a expectativa da passagem dos brasileiros que estão na faixa de Gaza para o Egito e de lá serem retirados da região do Oriente Médio. É extremamente importante a gente falar dessa região, Vitor, porque é por aí a única possibilidade neste momento de entrada e saída de ajuda humanitária para a região da faixa de Gaza, como a gente tem destacado, toda a situação, a falta de energia elétrica, a falta de água, a falta de alimentos por conta do cerco total que Israel impôs na área desde o último final de semana e que já afirmou que não vai abrir mão desse cerco total enquanto o Hamas não libertar os reféns que foram feitos após a invasão. Então a gente acompanha com muita atenção essa movimentação, porque no momento a ajuda humanitária já está no Egito, ela sai de aviões militares que chegam a todo momento, são pelo menos 5 voos que já chegaram, é transportada para caminhões, mas esses caminhões eles ficam ali no aguardo da autorização para entrar no território palestino, Vitor. Ok, Fabrício Naits, que é editor de internacional da Jovem Pan, atualizando para a gente as informações sobre a ajuda humanitária e a tentativa de fazer chegar essa ajuda aos cidadãos que estão na faixa de Gaza. Obrigado, Fabrício, por enquanto, pelas suas informações. A gente volta a conversar mais tarde. Até já. Professor Vinícius Rodrigues Vieira segue conosco também. Professor, a gente vê que o Egito ocupa um papel central, né, nessa discussão e nessa operação que está sendo montada, né, não só pelo governo brasileiro, mas por governos de toda a parte do mundo para tentar retirar de lá os seus cidadãos. Do ponto de vista diplomático, professor, o que esperar do Egito? Será que o país vai colaborar? O Egito, ele, como o próprio governo do Sisi ali já indicou, ele pode permitir a saída de estrangeiros, ou seja, de pessoas que detêm cidadania que não seja ali a cidadania palestina, para que eles possam voltar para o seu país. Mas ele não quer, e o governo deixou isso muito claro, como já foi mencionado anteriormente, é que as pessoas se refugiem em território egípcio. O Egito ele não tem condições, não teria condições políticas, não teria infraestrutura para receber 2,5 milhões de pessoas que estão ali na faixa de Gaza. Então, infelizmente, a solução menos pior, vamos assim dizer, no cenário atual, seria justamente fazer com que essa ajuda humanitária entre para os palestinos via território egípcio, essa ajuda humanitária aí de várias partes do mundo, das agências internacionais, de agências da ONU e também de organizações não governamentais que estão ali engajadas ali em ajudar o povo palestino a superar essa situação de calamidade humanitária. E nós temos, porém, isso muito aquém do que poderia ser feito no atual contexto, que seria literalmente deixar
ali as pessoas não entrarem no Egito como quisessem, mas pelo menos permitir que fosse aberto de fato um corredor humanitário para que, independentemente da nacionalidade, as pessoas que não queiram ficar em Gaza pudessem ter a opção de sair de Gaza, independentemente da nacionalidade. Isso, porém, só vai acontecer, um corredor humanitário, se houver um consenso entre as potências no Conselho de Segurança da ONU, algo que não ocorreu até agora, muito provavelmente porque os Estados Unidos temem que, com esse eventual corredor humanitário, pessoas associadas ao Hamas fujam e, portanto, isso reduz ali as chances de que a ofensiva israelense seja bem sucedida no seu propósito, que é desmantelar o Hamas. Professor, eu queria só fazer mais uma pergunta em relação a esse movimento, né, das pessoas tentando sair do norte, indo para o sul. A OMS também acabou se juntando com a ONU pedindo para que Israel desistisse dessa incursão ou desista dessa incursão em terra. A gente sabe que é muita gente para se deslocar para o sul e mesmo ainda com esse prazo estendido, né, que foi colocado agora, será suficiente para que esse movimento aconteça, dessas pessoas saindo de um lugar para o outro em segurança? Olha, Soraya, a experiência histórica indica que grandes movimentos de pessoas, né, 1 milhão de pessoas, vou voltar a repetir a comparação que eu usei anteriormente, né? Imagine toda a cidade de Guarulhos vindo para São Paulo de imediato, toda Campinas vindo aqui para São Paulo de imediato. Pessoas inevitavelmente vão morrer nesse processo. A história demonstra isso quando há esses ultimatos e grandes fluxos de pessoas são ali forçadas a deixar as suas casas de imediato. O dano para os civis é inevitável. Israel está ampliando o prazo, mas, honestamente, o direito de Israel de defesa, obviamente, existe e não pode ser negado. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que esse direito de defesa será exercido ao custo elevado aí de vidas palestinas, sobretudo aquelas que estão em hospitais, aquelas pessoas que têm mais dificuldade aí de se movimentar. E, posteriormente a isso, né, imagine, eles já vivem num espaço muito confinado. Gaza é um espaço muito pequeno, como se fosse a extensão do corredor norte-sul aqui na cidade de São Paulo. Ali mais ou menos do aeroporto de Congonhas, um pouco mais ao sul, até um pouco acima ali de Santana até a zona norte. Então imagine todo mundo ser confinado num espaço ainda menor. Inevitavelmente uma crise humanitária está se avizinhando e pouco pode ser feito. Ao meu ver, reitero, a saída seria a abertura de um corredor humanitário, mas isso depende tanto dos Estados Unidos não vetarem isso na ONU e dependeria aí de uma negociação diplomática muito difícil com o Egito aceitando a receber, pelo menos temporariamente, pessoas com status de refugiados. Falando justamente dessas negociações, professor, chega agora mais uma informação. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou há pouco que Israel precisa autorizar a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Em discurso em Istambul, Erdogan garantiu que a Turquia vai continuar enviando ajuda para Gaza em um acordo de cooperação com o Egito. O primeiro carregamento turco chegou na manhã de hoje ao aeroporto de El Arish, a 50 quilômetros da faixa de Gaza, e foi rapidamente colocado em caminhões que aguardam autorização para entrar no território. As autoridades turcas também se colocam à disposição para negociar a libertação de reféns sequestrados pelo Hamas e mediar conversas de paz. O governo da Turquia se ofereceu para mediar o confronto entre Hamas e Israel. Já o presidente Recep Tayyip Erdogan afirmou que as violações contra civis na região são inaceitáveis. E a Organização Mundial da Saúde contesta a decisão de Israel de promover a evacuação imediata dos que estão na faixa de Gaza, né? Segundo o diretor-geral da OMS, por conta dos contínuos ataques aéreos e as fronteiras fechadas, os civis não têm para onde ir. Por isso, o apelo pela criação urgente de um corredor humanitário para a prestação segura de ajuda. E aproveitando, portanto, essa informação, só para a gente finalizar com o professor Vinícius, se, por exemplo, se porventura esse corredor humanitário não for criado, né, o que pode acontecer?
Bem, se esse corredor humanitário ele não for criado, nós temos ali a tendência a ter mais baixas civis, não em função apenas dos ataques que Israel pretende promover por terra, mas também em função da escassez de alimentos, escassez de remédios. Quando a gente fala em tragédia humanitária, é isso que a gente quer dizer. Não são pessoas morrendo por bombas apenas, ou ali os efeitos colaterais que toda guerra inevitavelmente traz a populações civis. Mas outro tipo de efeito colateral que só quem passou por uma guerra sabe o que significa de fato. Você estar vivo, por exemplo, até com a sua casa preservada, mas não ter alimentos, não ter remédios. Então, quando a gente fala em tragédia humanitária, é isso que nós estamos nos referindo, e a melhor maneira de mitigar isso, reitero, seria o corredor humanitário, a saída dessas pessoas. O porém é que o Egito não permite ali refugiados. Tem a questão lá do veto do Conselho de Segurança, muito provavelmente que seria aplicado pelos Estados Unidos. Então, o que sobra são ações como essa que o Erdogan está promovendo, né? Busca ali persuadir Israel de que é necessário permitir a entrada ali, não apenas via Egito, mas também talvez via mar ou até mesmo via território israelense de suprimentos para que essa população sobreviva. Quando a gente fala em direito humanitário numa guerra, a questão fundamental é fazer com que as pessoas sobrevivam, tenham suas necessidades mínimas ali atendidas e não pereçam em função da fome, em função de doenças, sobretudo. Sem dúvida, mais do que esse cessar-fogo que a gente aguarda, né? Precisa garantir que que vidas ainda sejam preservadas. Conversamos com Vinícius Rodrigues Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FAP. Professor, muito obrigada novamente pela sua participação e pela gentileza de nos atender neste sábado. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos.